Essa vai ser a nossa segunda aula sobre Visual Studio, usando o C Sharp como linguagem de programação. Então, vou abrir aqui o meu Visual Studio. Estou usando a versão 2015. Quando ele carrega, ele abre essa página aqui inicial. Aqui, ó, aparece os projetos recentes. Então, eu vou abrir aqui o meu último projeto, que é o Solução Exemplo. E eu vou começar a inserir no formulário que a gente criou na aula passada os controles que eu mais utilizo ao longo da minha programação. Todos que eu já utilizei, né, ao longo aí dos meus quase 4, 5 anos que eu mexo com o C Sharp Visual Studio. Então, eu vou pegar aqui o formulário, pressionar F4, vou voltar a cor dele, o backcolor, para a cor padrão, que é a cor Control aqui, e o forecolor dele, que eu acabei alterando na aula passada para azul, eu vou colocar preto novamente, porque quando eu inserir alguns controles aqui, eles acabam pegando esse forecolor aqui. Então, o primeiro controle que eu vou mostrar é o controle Group Box. Para você abrir aqui a caixa de ferramentas, você pode usar o atalho Ctrl mais Alt mais X. Ela vai abrir aqui, ó. Aí esse botãozinho aqui, ocultar automaticamente, quando você clica, ela fica aqui à esquerda, ou então ela fica aqui à direita, depende de como tiver o seu Visual Studio configurado. Eu vou abrir aqui e vou pressionar aqui para ele ficar aqui fixo aqui, ó. Eu consegui ver todos os controles aqui. Então eu vou clicar em qualquer um dos controles aqui, ó, e vou digitar a letra G. Automaticamente ele me leva para os controles que começam com a letra G. Então eu vou pegar esse Group Box, vou desenhar ele aqui, ó. Esse Group Box ele é um controle que serve para fazer agrupamento de outros controles. Tipo, eu vou inserir aqui vários outros controles. Quando você movimentar o Group Box, através aqui desse, você vai movimentar todos os controles. Isso aqui é uma forma de organizar melhor o visual do seu formulário. Então, esse é um controle que eu uso bastante. Outro controle também que você pode usar como organização é o Panel. Ó, vou digitar Panel, ele vai vir aqui para o Panel aqui, ó. Vou desenhar ele aqui. Ele tem o mesmo propósito do Combo Box, só que aqui ele é um formato, é um painel assim que não tem essa label aqui, não tem esse caption, esse texto, e são controles bem parecidos. A única diferença é que esse daqui tem o caption, tem uma borda arredondada aqui no cantinho, você vai perceber algumas configurações diferentes. Outro controle que eu utilizo também para fazer agrupamento é o Tab Control aqui, ó. Vou desenhar ele aqui. Esse Tab Control é como se fosse na verdade é um multipage, né? Você insere os controles aqui no page 1, depois insere aqui no page 2 e eles são organizados como se fosse imagina o Excel, né? Tem ali as planilhas, plan 1, plan 2, plan 3. Aqui também seria a mesma coisa. Então esses são os controles que eu mais utilizo para agrupamento de outros controles. Então agora eu vou falar sobre o controle botão. Digita aqui BU, ele vai te listar aqui para o controle button. Vou adicionar ele aqui. Ele vem aqui por padrão escrito button 1. Vou pressionar F4. O nome dele aqui, ó, por padrão, vem button 1. Quando você insere outro, o nome dele vai ser button 2. E o texto dele aqui também vai ser button 2. Pode ver aqui, ó, o nome é button 2 e o texto é button 2. O texto aqui embaixo, ó, essa propriedade aqui você pode alterar. Você pode alterar de acordo com o que você quiser, ó. Salvar. Aqui eu vou colocar excluir. Então aqui depois do controle botão, vou falar sobre o controle checkbox. Então eu vou clicar aqui, ó, esse controlezinho aqui, que é o checkbox. Ele serve para você, quando você executar o seu projeto, você marcar ele ou desmarcar. É como se fosse uma caixa de opção, né? Na verdade, ele é uma caixa de opção. Você marca e desmarca. Aqui você coloca, por exemplo, ativo, ou masculino, feminino, ou cancelar, não sei, o que você precisar. Você pode estar usando esse controle aqui para fazer isso. Um outro controle parecido com esse é o Radio Button. Esse daqui, ó. Ele é mais assim quando você tem mais de uma opção. Por exemplo, eu vou inserir aqui 2 Radio Buttons. Vou inserir 3. 3 Radio Buttons. Perceba que aqui no Visual Studio, quando você movimenta o controle, ó, ele automaticamente aparece essas linhas
que significa o alinhamento, ó. Azul está completamente alinhado, você muda para cá, ele vai pegando o alinhamento com o controle de cima, que estiver na mesma reta ou que estiver na mesma linha. Então eu vou executar aqui desse projeto do jeito que está aqui para você ver. Quando você selecionar um rádio button, selecionar o outro, ele automaticamente desmarca. Então aqui é quando você tem várias opções e somente uma delas você vai deixar, no caso só vai ter a opção de escolher uma única opção e as outras vão automaticamente ser desmarcadas. E se você inserir, por exemplo, eu vou copiar esses três rádios buttons aqui, ó, vou segurar Ctrl e arrastar eles para baixo, ó, isso faz uma cópia. Quando você executar, como eles estão em grupos diferentes, ó, se eu marcar aqui e eu marcar aqui, ele vai permanecer os dois grupos, os dois marcados. Então, como isso aqui é útil? Você pode criar, por exemplo, um group box ou um panel, alguma coisa aqui. Eu vou fazer aqui vou fazer com o group box. Eu vou apagar isso daqui. Aqui dentro eu vou inserir um group box. Inserir ele aqui e vou colocar assim, ó, o texto dele eu vou colocar sexo. Aqui dentro eu vou copiar dois radius buttons. Aí com a setinha do mouse, ó, se você a setinha do teclado, você vai apertando para baixo ou para cima, para a esquerda ou para a direita, ele vai se posicionando. Então você consegue também posicionar os controles utilizando a setinha do mouse, do teclado. Vou pressionar F4 aqui, eu vou alterar o texto desse daqui para masculino e o texto do outro aqui para feminino. Então isso aqui é uma opção, ó, que você pode fazer. Você pode criar grupos de opções onde a pessoa vai ter como escolher uma determinada opção. Então, se eu selecionar aqui o sexo masculino, se eu tiver aqui, por exemplo, mora em casa ou apartamento, selecionar casa, e outro eu vou ter, por exemplo, contato, telefone ou e-mail, entendeu? São várias coisas que você pode utilizar com esses controlezinhos rádio buttons, desde que eles estejam separados por grupos. Se você colocar todos os seus rádios buttons dentro de um único group box ou de um único panel, do mesmo grupo, então só vai aceitar uma marcação. Se eu marcar o masculino, ele vai desmarcar o feminino, vai desmarcar esse, vai desmarcar tudo. Então, como eu estou colocando ele em grupos separados através do group box, aí ele permite que eu escolha esses daqui de forma individual e também aqui em cima. O controle Combo Box é o controle onde ele é parecido com o TX-Box, mas ele tem uma lista de itens. Quando você executa e começa a digitar os itens aqui, ele tem a opção de ter uma listinha de itens aqui que você pode estar escolhendo, tá usando. Então aqui eu vou mostrar somente mesmo os controles. Eu vou fazer aulas específicas falando sobre eles, tá? Aqui nós temos também o controle Data Grid View, que é esse controle aqui, ó. Ele serve para armazenar, para exibir dados. Ele é muito bom mesmo. Ele é muito interessante. Eu vou adicionar aqui só algumas colunas para você ver. Eu vou adicionar o colo 1, colo 2, colo 3. Ele fica dessa maneira, ó, como se fosse uma planilha do Excel. Se você quiser até, ó, digitar aqui dentro, você consegue, ó. Perceba que ele vai criando os dados aqui, como se fosse uma planilhazinha, ó. Então isso aqui é muito interessante para você se usar. Você consegue trabalhar com os seus dados vindo do banco de dados. Depois você consegue editar eles aqui dentro mesmo, ó, sem a necessidade, por exemplo, de carregar esses dados para um TXbox, para você clicar em botão salvar, tudo isso aqui de forma automática. É muito interessante. Ele já vem com a organização aqui automática. Quando você clica na coluna, você consegue redimensionar o tamanho da coluna, consegue redimensionar o tamanho da linha, tudo, muita coisa mesmo que você consegue fazer com esse controle aqui. Ele é muito interessante. Eu uso esse controle aqui para exibir todo tipo de informação que vem do banco de dados. Tem outros controles parecidos, como o Listbox, porém eu não uso o Listbox no Visual Studio porque ele é limitado. Tem o List View, eu também não uso o List View porque o Data Grid View é muito melhor, não tem nem comparação com esses controles aqui. Então, como eu não uso eles aqui, eu não vou falar a respeito. Nós temos aqui também o Date Time Picker, quer ver, ó? É esse controlezinho aqui. Vou inserir ele aqui. A partir dele, você consegue, quando você executar,
Você consegue selecionar uma data, aparece o calendário, você seleciona, ele pega o valor da data aqui. Perceba que aqui ele está aparecendo a data completa, ó. O dia, que é hoje, né? No caso, ele sempre vem com a data do dia atual, 4 de janeiro de 2017, quarta-feira. Se você quiser que ele apareça somente data, você vai vir aqui nas propriedades, na propriedade Formate. Esse long significa longo, ou seja, data completa. O short significa data curta, que no caso é a data abreviada. O time significa a hora. Então, se você quiser um controle para exibir a hora, esse controle aqui vai conseguir fazer isso. E se você quiser customizar, clica aqui, aí você faz isso é uma customização. Esse custom eu não sei usar, eu nem sabia que tinha na verdade, né? Então aqui eu só uso o long, short e o time. Vou deixar no short, vou diminuir aqui o tamanho, ó, para ele ficar do tamanho da data e vou executar novamente. Quando eu executar aqui, abrindo aqui aparece esse calendário, você seleciona, ele pega a data. Você pode também fazer isso digitando aqui, sem problema nenhum. Então eu uso esse controle aqui bastante quando eu vou trabalhar com datas, que eu acho ele bem interessante. Você não precisa fazer nenhuma formatação para data, que a pessoa não vai conseguir, por exemplo, digitar aqui uma data que não é válida. Ó, eu estou tentando digitar 45, ele não vai aceitar. Então é bem interessante esse controle aqui para o uso de datas. Um outro controle também que eu uso, mas eu não vou conseguir te mostrar, é o Error Provider. Ele está aqui, ó, aqui embaixo. Quando você adiciona ele no seu Zeform, ele fica aqui embaixo, ó. Ele não é um controle visível. Quando esse controle, ele é um controle assim em segundo plano. Por exemplo, eu vou executar aqui, aí eu vou clicar aqui no botão salvar. Só que eu quero que, se esse botão aqui, se esse combo box estiver vazio, eu quero que apareça uma mensagem para a pessoa avisando que esse combo box está vazio. Então, esse error provider é uma bolinha vermelha com um sinalzinho de exclamação. Ele fica piscando do lado do controle que você setar ele. E dá para você colocar uma mensagem. Quando a pessoa deixar o mouse em cima dele, vai aparecer esse campo, a mensagem que você colocar, né? Eu colocaria, por exemplo, por favor, preencha esse campo, para a pessoa saber que alguma coisa está errada ali. Então, esse Error Provider, ele é muito interessante, eu gosto muito de utilizar ele. Mais à frente eu vou mostrar como utilizar esse controle. Nós temos também o controle Label, que é o controle rótulo, né, onde você vai escrever alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó, suponhamos que esse combo box seja produto. Então, eu vou colocar assim, ó, vou pressionar F4, vou vir aqui na propriedade texto e vou colocar descrição dos produtos. Pronto, então a label é como se fosse uma rotulagem. Na verdade, ela é uma rotulagem. Eu vou colocar label para todos os meus campos, onde eu vou ter que digitar alguma coisa para que o usuário saiba o que ele tem que fazer ali dentro. Outro controle também que eu utilizo é o Mask Testes Box. Esse aqui, ó. É um controle igual ao TXBox, porém, você consegue criar uma máscara de entrada. Por exemplo, eu vou pressionar aqui F4. Aqui na propriedade Mask, eu vou digitar, por exemplo, que eu quero, depois de 2 números, eu quero... Não, vou fazer uma formatação para telefone, por exemplo. Eu vou colocar parênteses, 20, vou colocar um espaço, vou colocar um 0, outro espaço. Agora eu vou colocar 4 zeros, um hífen mais 4 zeros. Eu vou colocar aqui uma formatação que eu gosto de utilizar para celular. Quando você executa o seu projeto, esse controle, ele só vai aceitar o que você digitou aqui. Por exemplo, eu vou digitar o meu número de telefone, ó, 27995116242. Perceba que ele colocou a formatação que eu coloquei lá dentro desse controle. Então, ele é um TXBox de máscara. Você pode colocar qualquer formatação. E à medida que você apaga, ele vai ficar com a formatação que você colocou lá, para que a pessoa entenda o que ela precisa fazer. E aqui, ó, se você vier aqui na propriedade prompt char, que é o caractere que vai ser exibido. Por exemplo, eu vou digitar a letra X, vou dar um Enter. Então, ele vai substituir tudo ali, ó, por X. À medida que a pessoa vai digitando, ele vai sendo trocado, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou digitar o meu telefone novamente, ó. Perceba que cada vez que eu digito, ele vai trocando o X, a tecla que você colocou lá, pelo número que você está colocando aqui. Então, eu gosto de deixar ele aqui na opção underline mesmo, que é o padrão, né? Colocar aqui, ele fica com esse formato aqui.
Um outro controle que eu vou te mostrar é o menu strip, o menu strip. Eu vou diminuir aqui um pouco. Eu vou até apagar esses controles aqui, vou apagar esse panel. Vou pegar aqui o Dropbox e vou descer ele, ó. Perceba que quando eu movo o Dropbox, o meu grupo, ele move tudo que está lá dentro. Agora eu vou adicionar aqui o menu, ó. Esse controle aqui, menu strip. Ele veio aqui para cima, ó. Perceba que ele vem aqui com esse tipware. Esse tipware aqui é os menus que você quer colocar. Eu vou colocar aqui arquivo. Dentro aqui, agora aqui no menu arquivo eu vou colocar salvar. Agora aqui eu vou colocar sair. Agora aqui eu vou colocar, por exemplo, buscar algumas informações. Agora aqui eu vou criar um outro menuzinho. Vou colocar, por exemplo, cadastro. Agora aqui eu vou colocar produto. Aqui eu vou colocar, por exemplo, categoria. O próximo aqui eu vou colocar... É só uma ideia, tá, gente? É validade. Vou colocar aqui relacionamento. Não sei, só para você entender que dá pra, o que dá para você fazer. Ó. Quando você executar o seu projeto, esse menu, você clicando aqui vai abrir o que você colocou. Clicando aqui, ó, vai abrir e ao clicar aqui ele vai abrindo todos os submenus que você vai colocando. Então isso daqui é bem interessante. Dá para você colocar também imagens aqui, ó, essa parte mais escura aqui, você consegue colocar uma imagenzinha. Eu não sei colocar isso, mas eu vou aprender para me ensinar. Então isso aqui é o controle de menu que você tem. Outro controle também é o Open File Dialog. Eu uso ele também. Esse controle aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques nele. Ele não aparece no userform. Ele fica aqui embaixo na barra dos controles invisíveis. Ó, temos aqui o Error Provider, o menu Strip 1, que é esse aqui que a gente está visualizando. E temos o Open File Dialog que não aparece. É quando você quer, por exemplo, abrir um arquivo para você selecionar algum arquivo dentro do seu computador. Vai abrir aquela janela de abrir e coisa e tal. Esse controle aqui que faz isso pra gente. Temos também o Picture Box. Então vamos pegar ele aqui, ó, adicionar ele aqui. Ele serve para poder exibir imagens dentro do seu formulário. Através desse controle, ó, vou clicar aqui, vou vir aqui no Choose Image e vou aqui no recurso local e vou importar. Agora aqui eu vou pegar uma imagem, eu vou pegar essa, vou dar um aceitar. Aqui eu vou escolher a opção Stretch, para que ele se ajuste ao tamanho do meu controle. Quando você redimensiona, a imagem vai junto. Então esse é o controle Picture Box, que serve para exibir imagens. Agora eu vou pegar aqui o Progress Bar, esse controle aqui, ó. O que é esse Progress Bar? É uma barra de progresso. Quando você programar para ela se encher, ele aparece, começa enchendo aqui e enche até o final a barrazinha de progresso. É bem interessante. Agora nós temos aqui também o Status Strip. Eu uso esse controle, eu não uso muito esse controle não, mas eu já usei ele. Deixa eu pegar ele aqui, ó, Status Strip. Vou dar 2 cliques nele e ele vem aqui para a barra do... Perceba que ele veio para a barra do Tab aqui no caso, ó. Eu vou pegar ele aqui, vou excluir ele e vou selecionar o formulário e depois eu vou clicar nele novamente. Aí ele veio aqui para a barra do User Form. Você clica aqui, ó, aparece as opções. Você pode colocar um status label, que seria, por exemplo, uma label. Você pode colocar um progress bar. Você pode colocar um drop down, onde a pessoa vai escolher alguma coisa. Você pode colocar um split button. Vamos executar isso para poder ver o que é isso. Aqui, ó, quando você clica, na verdade aqui nem está funcionando porque a gente não programou ainda. Mas é uma barra de status, onde você pode colocar, por exemplo, o nome do seu sistema, pode colocar uma barrinha de progresso para a pessoa saber o que está acontecendo, entre outras coisas. Temos aqui agora o nosso famoso TXBox, que a gente usa muito ele, tá? É para você digitar informações, simplesmente para isso. Você consegue fazer a digitação de tudo e qualquer coisa que você quiser aqui. Temos também o controle Timer, que é esse reloginho aqui, ó. Quando você adiciona, ele não aparece, ele fica aqui embaixo de forma invisível e ele serve para você fazer
o que você precisar com o tempo. Por exemplo, para preencher a barra de progresso, nós vamos precisar do controle timer. Entre outras coisas que precisar de contagem de tempo, nós vamos utilizar o controle timer. Vou falar agora sobre o controle tool. Deixa eu ver aqui o nome dele. Tool Strip. É uma barra de ferramentas. Você consegue adicionar, por exemplo, a um botão. Eu vou aumentar aqui o tamanho desse botão para você visualizar melhor. Vou vir aqui no Image Scaling e vou colocar 64 por 64. Vou adicionar um novo botão aqui e perceba que ele está agora grande. Ó. Você pode adicionar separador, pode adicionar mais botões, pode adicionar labels, pode adicionar drop down button, várias coisas que você pode colocar. Pode colocar textbox, pode colocar progress bar. Então, quando você selecionar aqui um desses controles aqui, ó, a janela aqui de propriedades vai ficando com esse controle aqui na guia, ó. Eu vou selecionar esse daqui. Agora apareceu aqui, eu estou com o Tool Strip Button 1. Selecionar aqui, eu estou agora com o Tool Strip Button 2. Vou vir aqui no Image e vou carregar uma imagem para esse botão. Vou vir aqui em importar, vou pegar essa mesma imagem aqui, ó. Então, quando você executar, ó, o que acontece? Aí você tem, ó, passando o mouse sobre o controle, ele já fica fica azulzinho aqui e fica com a legendazinha do nome do botão, ó. Então você pode formatar aqui você pode colocar o que você quiser, ó. Tá vendo? Isso aqui é um textbox onde eu vou digitar. Isso aqui é uma barra de progresso. Então, entre outras coisas que você pode estar fazendo com esse controle aqui, que eu acho ele bem interessante. Eu uso bastante esse controle aqui também. Outro controle é o Tooltip. Esse Tooltip, ele é um controle de forma visual. Eu vou dar 2 cliques nele. Ele apareceu aqui também, ó, na parte de baixo, é onde ele não fica visível. O que você faz? Seleciona ele, pressiona F4. Aqui no Tooltip título, você vai colocar o título da sua aplicação. Por exemplo, eu vou colocar meu primeiro projeto. E o Tooltip Icon é o íconezinho que vai aparecer. Eu vou colocar Info. Agora aqui nesse textbox aqui, ó, eu vou ter uma propriedade, quase todos os controles têm essa propriedade, é o Tooltip and Tooltip 1. O que você vai fazer? Você vai escrever o que você quer que apareça. Por exemplo, textbox serve para digitar informações. É só um exemplo, tá, gente? Agora, quando você executar seu projeto e você deixar o mouse aqui em cima, olha o que acontece. Ó, ele aparece uma caixazinha com a imagem, que é a informação que a gente colocou, e aparece também o título da sua aplicação, assim como o texto que você colocou lá dentro. Então, é uma legenda. Isso aqui, quem está fazendo é o controle Tooltip, tá? Então, você pode usar esse controle Tooltip em todos os seus controles. Ó, vou pegar aqui o botão Tooltip 1, aí você escreve salvar projeto, por exemplo. Quando você executar, deixar o mouse aqui em cima, vai aparecer a mesma coisa. Então, os controles básicos que eu queria te mostrar são esses. Esses são os controles que eu mais utilizo. Então, a partir de agora, eu vou pegar um projetozinho, não sei, talvez uma agenda telefônica, para a gente ir colocando esses controles de forma que você consiga entender melhor o funcionamento de cada um deles. Eu espero aí que você esteja gostando. Se você gostou, é super importante para mim que você deixe um comentário, que você curta esse vídeo e o mais importante, que você se inscreva no meu canal. Então, até o próximo vídeo.